Glórias a Deus. Saúde a igreja de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, somos gratos ao Senhor pela oportunidade a qual o Senhor concede a nós estarmos aqui na sua casa, na sua presença, mais um dia que está a findar, mais uma noite, aonde muito nós temos a agradecer a Deus, por tudo quanto Ele concedeu a nós nesse grande dia. E louvo a Deus pela tua vida, pela tua família, pela oportunidade que Deus concedeu para que juntos aqui nós pudéssemos ou adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Quero pedir aos meus irmãos que abram as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, por favor, no capítulo de número 2, a partir do verso 18. Deus abençoe vocês. Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo de número 2, conhecido como livro escatológico, ou como o Evangelho de São João, é um teólogo. Vamos estar lendo capítulo 2, versículo 18, que fala acerca da quarta carta que foi endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor, ou como aqui diz, a igreja de Tiatira. Vamos ler a partir do verso 18. Está escrito assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Assentai-vos.
Desocupai vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus nela. Graças a Deus. Meus irmãos, peço por favor a tua atenção, a tua reverência, é a palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor ele tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite. Estamos aqui diante de uma palavra tremenda, é uma palavra gloriosa, a qual foi escrita pelo último discípulo de Jesus, conhecido como João, não como João Batista, mas João, o discípulo do amor, aquele que escreveu o Evangelho de João, a primeira, segunda, terceira epístola universal, e também o que escreveu aqui este livro teológico, escatológico, que é o livro do Apocalipse, ou conhecido como o livro da Revelação. João, meus irmãos, foi um homem que procurou observar a palavra de Deus, pois ele andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, estava ali muito próximo de Jesus, ali sempre do lado, ali aquele discípulo íntimo, aquele amigo mesmo, pronto para toda a boa obra. Geralmente sempre onde Jesus estava, ali estava Pedro, Tiago e João, sempre João, ali do lado. E também no dia da ceia, da Páscoa, era aquele discípulo que estava ali sentado mais perto de Jesus, ali encostado, sua cabeça ali sobre o tórax de Jesus, ali apoiado em Jesus, como o discípulo do amor é conhecido. Ele sempre procurou ali olhar para Jesus, com um olhar ali muito profundo, com um olhar muito analítico, e observar ali, e absorver, reter, e praticar, colocar em prática tudo aquilo que ele observava acerca dos ensinamentos de Jesus Cristo. E, amados e queridos irmãos, no decorrer da vida de João, como ele sendo o último dos discípulos, daqueles que andaram ali com Jesus, dos 12, foi o último a morrer, o que viveu mais tempo, ele ali adquiriu uma experiência muito grande na sua trajetória, na vivência com Jesus e naquilo que ele foi aprendendo no dia a dia e praticando, fazendo a obra de Deus. E chega um determinado momento da sua vida, na época dos imperadores, que João, pela sua fé, por ele não ser ali um covarde, por ele ser justo, firme, em todas as suas opiniões, as suas pregações, João ele foi perseguido e foi sentenciado. E a sentença que João ele recebe foi ser levado de barco até uma ilha, um lugar muito distante. E então ele foi ali lançado, jogado naquela ilha que era administrada por Roma, e a ilha é conhecida como Ilha de Patmos, a cruel, a terrível Ilha de Patmos. E João então ele foi levado, lançado naquela ilha, uma ilha famosa, pelas serpentes assassinas, as serpentes de fogo, que havia sobre aquela ilha, sobre aquele lugar, a qual muitas pessoas ali eram picadas pelas serpentes, de uma forma onde se encontrava distraído a serpente, então abocanhava, e logo posteriormente aqueles que eram condenados naquela ilha morriam. E João então ele vai para essa ilha, ali ele está naquele lugar, e chegando ali, passando por todo o processo, por toda a prova, como qualquer prisioneiro condenado passa, João também foi. Mas alguém pode olhar para o cenário e perguntar: pastor, mas por que João, ele sendo um homem de Deus, ali já idoso, um homem que não traiu Jesus, não traiu a doutrina que ele aprendeu, por que ele foi condenado e foi lançado numa ilha? Verdadeiramente, resumidamente, porque ele não
seguindo a estrela cadente até onde Jesus se encontra, até onde Jesus nasceu. Quando eles chegam lá, aonde Jesus nasce, aonde Jesus estava, no palácio de Herodes, aonde Jesus estava, no lugar real, cheio de pedras de rosa, Jesus estava no lugar mais humilde que poderia se achar naquela ocasião. Era o tempo do censo na região. Os lugares, as pousadas ou os hotéis da época estavam cheios. Não havia lugar, alguma casa que pudesse receber Jesus ou Maria, que já estava ali para dar a luz, estava barulhente, estava pejada, como diz a Bíblia. E o único lugar que eles acham para que Maria e José ter Jesus, o Messias, era um lugar humilde, um lugar onde se colocavam os animais, um lugar muito simples que talvez um viajante preferiria dormir na rua do que estar naquele lugar. Mas ali nasceu Jesus, num lugar humilde, num lugar simples. Jesus nasceu na humildade. Jesus teve uma vida simples. Jesus teve uma vida humilde. E lá no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, a partir do verso 27, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus encontra o mundo leproso espiritualmente. Jesus encontra o mundo perdido, sem perspectiva, o mundo condenado ao inferno. Jesus, ele começa a pregar. Ele diz em João que ele veio não para fazer a sua vontade, mas ele veio para fazer toda a vontade de Deus. Ele diz abertamente que tudo que ele via o Pai fazer, ele fazia igualmente. Então Jesus começa a pregar a palavra, a anunciar a palavra de Deus, e a Bíblia vai mostrar para nós que ele começa a escolher os seus discípulos, ele começa o seu ministério. Jesus começa a pregar, Jesus começa a curar, Jesus começa a libertar, começa a expulsar demônios, a multidão começa a seguir Jesus, Jesus começa a se tornar famoso, e a obra de Deus é feita no período de 3 anos por intermédio da pessoa de Jesus. Observa, meus irmãos, que os mortos ele ressuscitava, os cegos ele dava vista ao surdo e ouvia o mundo falar, o coxo andava. Jesus fez coisas extraordinárias. Qual foi o presente que os homens deu a Jesus? Qual foi a coroa que os homens fizeram para Jesus? Qual foi o status que Jesus recebeu dos homens? Observa a honraria que Jesus recebe. Jesus é traído pelo seu íntimo, pelo seu amigo que andava com ele, que coletava as ofertas, conhecido como Judas Iscariote, o seu ministro, aquele que participava da ceia, que colocou a mão no bocado molhado com ele, aquele que presenciou milagres, coisas extraordinárias, dá um beijo na face de Jesus, pois havia dito aos romanos: aquele que eu beijar, que eu der um beijo na face, esse é o prender. Jesus foi preso, foi interrogado por pecadores, foi interrogado por homens malignos, foi levantado testemunha usada pelo diabo, porque sua
dizendo: revela, adivinha quem está te batendo. Não bastando todo esse escárnio, tiraram a veste de púrpura, trocaram por uma cruz de madeira, de dormente, uma madeira muito pesada, a qual Jesus, na Via Crucis, para ir até o Monte Caveira, Jesus leva aquela cruz e, cambaleando, cai pela fraqueza, pelos açoites, pelo tanto de sangue que já havia sido derramado, estava fraco. O chicote o podia, sem misericórdia, custo, pedrada, palavras debaixo do calão, até que Jesus chega no pódio, no lugar mais alto. E quando Jesus chega lá, ele recebe outro benefício dos homens. Fazem de Jesus como uma placa que vai ser pregada numa madeira que ser levantado para que muitas pessoas vejam. Jesus, ele é cravado, ele é pregado na cruz agora. Quando ele é pregado, ele é levantado e solta a sua cruz dentro daquele buraco, de maneira que rasga a sua mão aonde está o cravo. E Jesus passa por toda essa humilhação. Isso é tudo que nós temos para Jesus. Acabou? Não. Vai ficar um pouco pior. Jesus tem sede. Jesus pede por água. Alguém pega ali um pouco no pensamento dele de água, pega ali vinagre. Oh, meus irmãos, como Jesus era mau, né? Como Jesus sofreu, como Jesus era ruim. Pega ali um recipiente com azeite, com vinagre, pega ali o isopo, né? Ali como se fosse algo preparado, como um pincel, como uma brocha, molha ali no azeite e leva até a boca de Jesus lá no alto, para Jesus chupar, para ele sugar. Quando Jesus vai experimentar, ele não quer, ele não aceita, porque aquilo é vinagre. O que vai acontecer? O sangue está sendo derramado pela cabeça, nas mãos, mas não basta. Um soldado daquele romano pega a sua lança e crava com toda a sua força do lado de Jesus. O sangue começa a verter, começa a derramar tudo aquilo que estava em Jesus, até que acaba todo o sangue e começa a verter água. Isso é o que nós temos a Jesus. É o que o ser humano fez, é o que nós fizemos. Condenar Deus e matar Deus pelos benefícios que Ele trouxe e que Ele nos deu. Nós o matamos, nós o repudiamos. Então, o ser humano, de uma forma geral, ele é mau.
Jesus vai voltar, você não crê que existe um céu e você não crê que existe um inferno. Por isso você é um hipócrita, porque se você cresce que haveria o céu e o inferno, você não hesitaria, levantaria até os pés e aceitaria Jesus hoje, porque você sabe que hoje você o rejeita, amanhã ele te rejeitará. É recíproco. Jesus falou, está escrito nos evangelhos, que aquele que me rejeitar diante dos homens na terra, eu o rejeitarei no céu, diante de Deus e diante dos santos anjos. Mas aquele que na terra me confessar diante dos homens, eu o confessarei no céu, diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Você está vendo como isso é recíproco? Que você faz para Deus, Ele fará para você. Então, se você não quer saber de Deus, se você não quer ter compromisso com Deus, simplesmente é porque você não crê nele, ou crê parcial, você não crê que existe céu e inferno, porque se você cresce, você não temeria e serviria Jesus por todos os benefícios que Ele tem nos dado, principalmente o mais importante de tudo, que é a salvação da nossa alma. Se nós vivemos nesta terra 100 anos e não recebemos uma cura, um milagre, mas só de nós termos a promessa da salvação, isso é o suficiente. Não precisa mais nada, porque não existe dinheiro, não existe nada nesta terra que possa trazer salvação para nós, ou que possamos comprar salvação. Ditado oriental, se fala entre o povo que o dinheiro compra tudo, menos o céu. O dinheiro do céu não vale nada, é pior que lixo, não vale nada. E por que nós o amamos tanto? Por cobiça, por egoísmo. Nós trocamos Deus, trocamos céus por isso. Mas eu quero falar aos irmãos essa palavra aqui nessa noite de hoje, que é uma palavra muito poderosa, uma palavra muito tremenda, do livro do Apocalipse, que João ele tem essa revelação na ilha de Pátio. Veja que ele precisou ir a Pátio, ele precisou ir à ilha de Pátio
Jesus quer isso. Ele conhece a obra de cada um. Ele revela que ele sabe o amor que a igreja de Tiatira tem por ele, o serviço que a igreja estava prestando a ele, a fé daquela igreja, a paciência nos momentos de turbulência, e também que a igreja estava crescendo na fé. Por quê? Porque as últimas obras eram maiores do que a primeira. Então a igreja estava evoluindo. Foi diferente da igreja da Galácia. A igreja da Galácia, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele vai dizer para a igreja da Galácia: ó Gálatas, de uma forma irônica, eu me admiro de vós. Como eu admiro vocês, porque vocês começaram no Espírito e vocês estão acabando na carne. Houve um declínio espiritual. A igreja da Galácia começou no Espírito e de repente a igreja começa a cair. Sabe aquela igreja que começa bem? Está lá o acrível, está subindo, chega num momento bom, a igreja dá uma bênção, só que de repente muda a direção, muda o pastor, muda a diretoria, muda o estatuto, muda o regulamento interno, muda a doutrina, e a igreja que chegou uma bênção, de repente a igreja começa a descer, aquela famosa roda gigante. Estava lá no auge e agora desceu, está lá embaixo. Nós temos que ter cuidado para que a nossa vida não se torne uma roda gigante. Nós temos que nos preocupar porque nós estamos propensos a isso. Não existe super crente, super homem, não existe super igreja. Existe um inimigo astuto que está ao redor da igreja, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E pode ter certeza que o que o diabo tem para cada um é muitas vezes pior do que você pode imaginar. Não é só uma queda, não é só um escândalo, não é só um vacilo. Ele tem para você o inferno, que quem desce lá nunca mais sai. E o sofrimento vai ser eterno, vai muito além do que nós podemos imaginar. Então observa, queridos e amados irmãos, que a igreja de Tiatira, ela estava sendo exaltada, as obras dela estavam sendo vistas, reconhecidas. Que bênção! Só que isso aqui chama a nossa atenção, porque eu sempre falei para os irmãos, e o momento é propício para repetir, que o momento que nós mais precisamos vigiar é o momento da bênção, é o momento da vitória, é o momento da prosperidade, é o momento da mesa farta, é o momento que está tudo bem, é o momento que, puxa, esperei tanto tempo por esse momento. É nesse momento da vitória que nós precisamos vigiar. É nesse momento da bênção, é nesse momento que está tudo indo bem, que o vento está soprando a nosso favor, é nesse momento das conquistas, da exaltação, que mais nós precisamos estar atentos. Dormir com o olho aberto, fechado ou ficar acordado o tempo todo. Nós não podemos vacilar, porque é nessa hora que, se nós dermos um vacilo, é nessa hora, se nós errarmos um pouquinho, o diabo, ele entra e arromba e destrói e causa aquela situação tenebrosa. E muitos crentes têm sido derrotados, muitos crentes têm sido humilhados, muitas igrejas têm perdido os dons, têm perdido a graça, porque vacilou nessa situação, não perseveraram, não estiveram atentos. Igreja, quanto mais a igreja tem poder, quanto mais a igreja cresce, quanto mais a igreja se aproxima de Deus, mais a igreja tem que vigiar, mais a igreja tem que estar atenta. Minha irmã que nos vê
se preocupa com aquele lá, aquele já é dele. O crente se preocupa, o diabo se preocupa com o crente que está em evidência, o crente que está se destacando. O diabo se preocupa com aquele crente que quer conhecer a palavra. O diabo se preocupa com aquele crente que quer jejuar. O diabo se preocupa com aquele crente que quer consagrar, que quer buscar os dons, que está clamando pelos dons de Deus, que está consagrando a sua vida, pedindo poder contra o diabo, contra o inferno, contra Satanás, contra os demônios, contra as enfermidades, que está fugindo do mal, do pecado. É esse crente que o diabo fixa e ordena aos demônios para persegui-lo. Na brecha, o primeiro vacilo que ele der, amputa ele, corta, derruba, porque ele vai ser uma grande barreira contra nós. Você acha que o diabo está preocupado com as igrejas de hoje? Você acha que o diabo está preocupado com os crentes de hoje? Ele está rolando, dando risada, está gargalhada com nós. Não está preocupado não. A gente não ora, a gente não jejua, a gente não lê Bíblia. O máximo que nós fazemos é estar lá com o dedo já dessa grossura, quase com a cabeça do microfone, de tanto afinar, tanto bater em tecla de celular, troca 3, 4 vezes no ano, o vidro fica até deficiente o aparelho. É mesmo a mensagem que eu recebi: Jesus me ama, você é especial para Deus. Confirma aí, dá um joinha se você acredita nisso. Compartilha com alguém para outra pessoa ficar feliz igual você ficou. Isso é semente. Isso é sinal que nós estamos sendo cheios do poder. Ai, recebi aqui a mensagem do céu: Jesus me ama. Se você quer, compartilha com nós. É isso. O diabo está preocupado. Tem nem palavra para falar uma coisa dessa, melhor deixar para lá. Tudo que é para Deus não dá. Por quê? Porque eu tenho outras coisas para fazer. Outras coisas. Quais são? Redes sociais, no plural. Isso que são as outras coisas. Tem gente que não quer trabalhar mais, tem gente que não cuida mais de casa, tem gente que não cuida mais de marido, tem marido que não cuida mais de esposa, os filhos estão à mercê. O diabo está preocupado com um povo desse? Quando vem para a igreja, traz a Bíblia só para dizer que tem Bíblia, mas é o celular o tempo inteiro cutucando. Não tem um sossego. O diabo atenta até dentro da igreja. Até dentro da igreja dá um tapa do diabo. Quando que ele vai estar preocupado com a igreja dessa? Com a igreja que quando entra na porta, passa super bonder na boca, greve, não se esforça para adorar a Deus. Você não ouve a voz de ninguém quando está adorando a Deus. Vamos cantar o hino da área, está todo mundo lá, mas está comendo chiclete. Acho que se for mascar chiclete, você ouve mais a arcada dentária batendo no outro do que para falar, para sair a voz. Ah, pastor, mas a igreja é grande, não importa. A minha voz, eu estou lá na rua, eu estou aqui sem microfone, eu não glória, todo mundo ouve. Eu estou cantando corinho de alguém falou: ai, a pessoa está cantando na área, você canta tão alto que sobressai a pessoa, não importa. Eu estou na igreja para adorar a Deus. Eu não estou aqui para gesticular, vou bater palma. Você está batendo palma para quem? Para o inferno, para o diabo? É esse tipo de crente, esse tipo de igreja que quer ir para o céu? Ai, ai, ai. Tem que piorar muito para ficar ruim. Porque do jeito que está,
Vamos ver mais algumas coisas que a igreja de Tiatira, tão perfeita a princípio, como relata o verso 19, estava vivendo. Mas havia algumas coisas, havia alguns componentes, algum tempero que havia mudado o gosto, o rito, o sabor daquela igreja de Tiatira. Versículo 20 diz assim: mas algumas poucas coisas, isso lembra o quê? Vamos refletir o que o nosso mestre Jesus falou, o que o apóstolo São Paulo também repetiu. O que ele disse? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento. Ô pastor, eu fui sair com os amigos, happy hour na sexta-feira, uma caneca como essa sua. Calor que está aqui no Goiás, meu Deus. Aquela caneca de chope, aquele colarinho aqui, aquela espuma do chope parecia uma manteiga. Eu fui lá e só espuma, só colarinho. O diabo catou você pelo colarinho. Desceu, você deu aquela coladinha, só aquele gostinho amargo do malte. O diabo desceu junto ali. E a partir de hoje, ou a partir desse gole, você foi preso. O diabo te pegou. Pastor, o que fazer? É um pouquinho. Sabe aquela mensagem que você recebeu? E você olhou a foto, abriu, viu aquele nude, escreveu alguma coisinha, eita, isso sim, hein? Respondeu, já era, caiu no laço. Aquela resposta que você deu, alguém mandou uma mensagem. Sempre eu falo para minha esposa, tem o Facebook da igreja, que eu tive que fazer um para mim, para abrir o da igreja. Sempre recebo mensagem, alguém querendo ser amigo. Aí eu olho a foto, vejo lá uma senhorita, na hora já abro, olho lá, foto, ou nomes de quem está seguindo ela. Quando eu vou ver só homem, os 10 primeiros, 15 primeiros só homem. Eu já estou ali na hora fora. Como que pode uma mulher só ter homem que está seguindo? Alguma coisa tem. Nem vejo foto, só os homens. Então o diabo, ele tem os meios de trabalhar numa mensagem, numa foto, em qualquer coisa, para a gente atentar e cair no laço. Nós temos que vigiar. O problema não é ser tentado, né? O problema não é ser tentado. Todos nós estamos propensos à tentação. Todos nós passaremos por tentação. Qual é o problema? O escritor aos Hebreus diz que o Senhor Jesus, em tudo, ele foi tentado, porém sem pecado. Ou seja, Jesus foi tentado, mas ele não caiu no pecado, ele não praticou o pecado. A oferta é grande, fuja. O que é bom tem seu preço. O que está em oferta é porque está vencido, não presta. É usado. Muitos já apertaram, já palmaram, então da bucha não serve mais. O que é bom tem seu preço, tem seu valor. E se quiser aquilo, se não quiser, outro vai querer. Então nós temos que estar atentos a isso. O que ele diz no 20? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas o quê? Jezabel. Então a igreja de Tiatira abriu uma brecha, abriu uma oportunidade, deu oportunidade para que uma senhora, uma donzela, conhecida como Jezabel, ninguém mais, ninguém
o Senhor mentiroso. Eu posso ter oportunidade, né? Que um dia eu recebi uma bênção, eu quero contar. Mentira, ele quer falar dele, não quer contar a bênção, não é crente, ele quer contar a bênção. Uma vez veio um aqui, tentou ludibriar, ele está pregando a palavra de Deus e por coincidência, né? Lógico, na direção do Espírito, Deus falou no profundo que o camarada ficou verde, igual a blusa da senhora, ele perdeu até o rumo. Tudo que o diabo quer é só pegar esse microfone por um minuto, só isso, não precisa mais nada. Se nós não vigiarmos, se nós colocarmos na mão dele, acabou. Entrou a política dentro da igreja, entrou a libertinagem dentro da igreja, entrou, como vai falar que entrou o adultério dentro da igreja, a prostituição, a fornicação. Acabou a igreja. Acabou o Espírito Santo dentro da igreja, não tem mais jeito. E Jezabel, ela tinha um propósito. Jezabel, ela tinha um intuito. Jezabel, ela tinha uma carteira. Jezabel tinha uma cartilha. Ela tinha um cronograma. Jezabel, ela ia dar um curso, uma palestra dentro da igreja de Tiatira. Jezabel tinha alguma coisa para apresentar à igreja. E aquilo era notório, aquilo foi algo assim, tão surpreendente que as pessoas atentaram e queriam ouvi-la muitas mais vezes, talvez pela sensualidade, talvez pelas suas pernas expostas, talvez pelos seus seios volumosos, talvez pelos seus cabelos de mel, pelos seus lábios tenros, sei lá, mas ela conseguiu chamar a atenção da igreja. E o versículo 20, a parte B diz: mulher, essa Jezabel, vírgula, continua, mulher que se diz profetiza. Opa, então profetiza. O que é profetiza? Profeta masculino, profetiza feminino. Não existe uma profeta mulher. Se a mulher é profetiza, se o homem é profeta, masculino e feminino. Então, a Bíblia está dizendo que ela diz ser profetiza. Diz. Quando se diz isso, está dizendo o quê? Espírito de engano, espírito de mentira. Oh, meus irmãos, o que hoje tem de espírito de engano dentro das igrejas, espírito de mentira, pregador famoso, como eu ouvi aqui um tempo atrás, o camarada veio pregar em determinado lugar, revirou o YouTube, o Facebook, pegando nome de pessoa, nome de família, marido, mulher, anotando tudo. E lá na igreja era usado profundamente, chamava a pessoa pelo nome inteiro, parente tal, primo, marido, mulher, alguém, nossa, é um grande homem de Deus, essa é o personagem, o mesmo cão que estava lá no capítulo 9 de Atos, lá em Samaria, ou em Samaria, aquele mágico, aquele ludibriador, aquele enganador, aquele barato, que enganava o povo com artes mágicas e todo mundo, oh, meu Deus, esse é um grande homem de Deus. Alguém que está vendo, ou a igreja que está ouvindo, por que nós somos enganados? Nós somos enganados porque Oséias diz que nós rejeitamos o conhecimento. Às vezes eu ouço sem querer, eu ouço alguma coisinha numa rede social, eu olho para minha esposa e falo, isso é a palavra que está sendo pregada hoje? É isso que o diabo tem dentro? É isso que vai transformar, que vai mudar a vida de pessoas? Quando? Eu acho uma aberração, não vou falar, não sou quadrado não. É que as pessoas estão ensinando coisas para os outros que, meus irmãos, não provém de Deus. A Bíblia é tão simples. A Bíblia é tão simples de entender, meus irmãos. O povo hoje está... Eu não consigo, não entra na minha cabeça. Desculpa falar isso, não tem, está difícil.
difícil, está difícil entender. Então, Jezabel, ela se diz mulher profetiza. Profetiza é o quê? É alguém que fala em nome de Deus, ou Deus fala por intermédio daquela pessoa. É o L, desce ordem e vai. É uma profetisa, alguém que fala em nome de Deus. Não bastando ser só profetisa, ela faz o quê? Ensinar e enganar os meus servos. Então o Senhor Deus está dizendo que essa mulher, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar o meu povo. Deus está reprovando eles, porque vocês, se você olha no começo do 20, o Senhor vai dizer: olha, vocês têm deixado essa mulher, Jezabel, que se diz mulher profetiza, ensinar e enganar o meu povo. Quem nunca viu numa rede social, quem nunca viu no YouTube da vida, aquelas senhoras com microfone, desculpa da expressão, mas com aquela roupa grudada, mas você vê até os dedos, até os poros, está em evidência. Aí atrás aqui parece duas melancias, aquela roupa grudada, e está lá, eu não sei o que. O sangue de Jesus tem poder. Cadê um homem de Deus, uma mulher de Deus, para ir lá e repreender a pombagira, a sair aqui em cima? Meus irmãos, como que a igreja não dá público? É todo tipo de gente dentro da igreja. Eu tenho que ter pudor, as irmãs têm que ter pudor. Você não sabe como que está o sexo oculto, você não sabe como que está em casa, e você chega, eu vou lá para arrasar, eu vou lá, o diabo falece nele, põe esse salto desse tamanho, sobe na escada aí para dentro do salto, põe essa micro saia, coloca esse fio mentira no beijo, põe em outro lugar e vai para a igreja. Vai lá que você vai apavorar. Põe aquele tomate que cai e vai cair mesmo. E chega lá, sapateando, rodando, e você vai ver o fogo vai cair. É isso que está acontecendo. São palhaços, pessoas que se passam por palhaços, sei lá se é o jeito certo, palhaço sexual, que desperta isso naqueles que estão vendo, para atrair as pessoas vir para a igreja. Você quer ver atrair jovem? É a igreja onde tem jovem bonita, aonde tem jovens novas. Daqui a pouco vem aquele que chama outro, ó, tá cheio de menininha, tá cheio de gatinha, vamos lá. Daqui a pouco tá assim de jovem, todo mundo olhando pro lado das mulheres. Peraí, mas o pastor tá aqui, não tá lá. Mas essa é tudo intenção. Se a jovem não tiver ensinamento, não tiver compromisso com a palavra de Deus, daqui a pouco cai na conversa do jogo. Porque a gente tem que vir para a igreja por causa da palavra, pelas coisas de Deus, pelo poder de Deus, para nós aprendermos como chegar no céu. Eu não vou na igreja porque lá tem mulher bonita, eu vou lá para viver. Ah, eu vou lá porque tem homem bonito, lá o pastor é bonito, a pastora é bonita, eu vou lá porque chama a minha atenção. Meus irmãos, a gente está dando lugar para o diabo. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus tem para nós. Mas essa mulher aqui, Jezabel, ela vai profetizar, ela vai ensinar e vai enganar o povo. Talvez pela sua teologia diabólica, talvez pelo conhecimento, talvez pela sua forma de vestir. Então, o Senhor mostra que ela engana os meus servos da igreja para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. O problema, eu sempre digo para todo mundo, o problema que hoje o mundo está do jeito que está, as igrejas estão do jeito que está, o problema não é o povo.
problema é quem está aqui, ó, em cima. O problema são quem está conduzindo. O problema é do condutor. O problema é do condutor. Você é pai, é mãe. Se o teu filho não andasse, desde pequeno ele for rebelde, um sem vergonha, quem está em falta não é a professora, não é o avô, é você, mãe e pai, que não está corrigindo da forma correta. Se o seu filho amanhã, já de pequeno, não prestar, por quê? Porque quem está envenenando ele ou ela é você, pai e mãe. Então, igreja, o mundo aí fora, por exemplo, um traficante, o filho dele, de pequeno, já vai ser um traficante, porque o pai vai ensinar, já vai instruir desde pequeno, já vai mostrar para ele como que é ser um homem poderoso. Qual é o intuito da criança? Ser aquilo. Ele vai ensinar, vai defender de presidente ao filho, vai dar todo o apoio. Eu pergunto, e nós que servimos a Deus, por que nós não fazemos isso? Eu pergunto, por que os pastores que estão conduzindo o rebanho não agem com rigor na palavra? Ai, pastor, mas se tem disciplina, ele não vem mais para a igreja, então vai para o inferno. Ah, mas se excluir, pastor, é uma alma. Oh, meu Deus do céu, que misericórdia. A Bíblia nos ensina a disciplinar para que não cometa mais o pecado. É como quando o filho erra, que o pai corrige, não é porque odeia, é para ele não fazer de novo. A disciplina é para isso. A igreja fez uma, duas, três vezes, disciplinou uma, duas, três vezes, não resolveu. A Bíblia fala para fazer o quê? Exclui, deleta, o mal de medo. É o que a Bíblia me ensina. Agora, por que porque vai que a pessoa vai para o mundo? Não. Os pastores não estão preocupados com alma, porque se tivesse eles ensinado, sabe o que o pastor está preocupado com isso aqui, ó? Está preocupado com o teu dinheiro, com o teu dízimo, com a tua oferta, com a tua lã, com a tua gordura. Não está preocupado em ensinar, em falar a verdade, em pregar. Não, meu amigo. Essa daí não deu certo, é um trabalho de Deus. Deus vai preparar outra mais nova, bonita, que gosta de você. Aquele pangaré não deu certo, Deus vai preparar um homem de verdade. Pode ficar em paz, tranquilo, que a igreja vai orar. Vem aqui, vamos orar para essa mulher abençoada, ela ajuda a igreja. Esse irmão é dizimista forte. Vamos orar para Deus preparar um esposo novo. Esse que é, ó, esses que são os pastores 5 estrelas. Aí prega em congresso, prega não sei na onde. Ah, o pastor fulano de tal, você vai ver a igreja dele. Tá difícil. Tá difícil. Aí eu pergunto, quem dá crédito à nossa pregação? Quem dá valor? Alguém pode pensar que o pastor está louco. Comparado com o que estão falando hoje, eu estou louco. Mas o Espírito Santo de Deus não é louco. Eu sei que ele habita em mim, eu tenho certeza pela palavra de Deus, que o que eu estou falando é a palavra de Deus, não é outra coisa. Então eu estou em paz. Você acredita, se quiser, se não quiser, o problema é teu. Mas nós vamos ver no final, no último dia, como que vai ser, para onde nós iremos. Nós vamos estar na bifurcação da vida. O trono branco vai daqui, o caminho para o inferno, o caminho para o céu. Vamos estar diante do trono e vamos ver o destino que cada um vai receber. Já que você não quer crer hoje, vamos ver naquele dia. Meus irmãos, você não é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado. Mas se você servir a Deus, se você aceitar, tem aqui as coordenadas. Você tem que seguir. Aqui o manual do crente está aqui. Você vai ser médico, tem um manual que você tem que seguir. Você vai ser engenheiro, tem um manual que você tem que seguir. Você vai ser advogado, tem um manual que você tudo tem. Agora você crente, né? Meu manual, meu celularzinho.
vou encerrar. Gostaria de ter mais 1h30, 2 para a gente concluir. Mas o versículo 21 encerra, diz assim: olha a longanimidade de Deus. Olha o versículo 21 que ele fala: e dei-lhe. Para quem que ele deu tempo? Ele deu tempo para Jezabel engrossar o caldo, colocar mais amigos de milho no caldo que está muito ralo para engrossar. Não. Ele deu tempo para não. Ele deu tempo, olha aqui, ó, e dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, ponto vírgula. Então nós pensamos, opa, Deus deu tempo para que se arrependesse. Oh, que bênção! Se arrependeram, aí depois do ponto e vírgula, e não se arrependeram. Sabe por quê, meus irmãos, que não se arrependeram? Porque o pecado é prazeroso. O pecado não dói. Alguém aqui acha que o pecado dói? Se o pecado doesse, todos nós éramos santos desde Nenezinho, desde o primeiro pecado. Mas está vendo como Deus é longânimo? Ele deu tempo. Ele deu tempo, ele permitiu que o povo se arrependesse. Ele esticou, deu linha. Sabe quando você fez um peixe, você deixa o camarada aí? Deus deu linha, deixou, Deus deu tempo. Para quê? Para que se arrependesse. Do quê? Dos seus pecados. Aqui em questão, a fornicação. E eles obedeceram, de fato, eles estiveram longe, eles repudiaram. Ah, eles casaram com Jezabel, eles amaram Jezabel, eles a tiveram como um grande ser, uma grande personagem, uma divindade, e eles amaram de uma maneira tão entregada, que eles preferiram deixar Deus e continuar com Jezabel. Meus irmãos, que Deus, o Senhor, tenha piedade de nós, que nós possamos, aos olhos de muitos, talvez como me vejam como louco, que Deus possa ver você como louco. Amém, Jesus. Porque, meus irmãos, o apóstolo São Paulo ele escreveu dizendo que só os remanescentes que serão salvos. O remanescente, o que é? É a minoria, é aquele restinho, é aquela escolha. Sabe quando você escolhe o feijão, o arroz e pega lá 3, 4 coisinhas ruins, que é o remanescente, e tira para jogar fora? O negócio está tão feio que aquele 1, 2, 3, 4, 5 é os bons que o Senhor tirou, que estava em meio que não presta. E esse remanescente, creio, tenho fé e oro para que seja eu, para que seja o meu irmão, a minha irmã, para que seja os ouvintes, para que seja